Olá, meus amigos e minhas amigas deste nosso canal Sagrada Palavra. Aqui é o Padre João Batista. Estamos já no 6º domingo do tempo comum e hoje nós proclamamos 3 leituras muito belas na liturgia deste 6º domingo comum. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 8. A segunda leitura é da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 e o 16 a 20. E o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 17 e os versículos 20 a 26. As bem-aventuranças. No início desse vídeo, peço a você a sua inscrição aqui neste nosso canal. Também, se você gostar deste vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva aqui para participar comigo destes momentos de meditação da Palavra de Deus. Ative o sininho para receber notificação de quando a gente publica os vídeos. A primeira leitura é uma contradição, ou melhor, uma contraposição entre o bendito e o maldito, o feliz e o infeliz. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem e feliz o homem que confia no Senhor. Nos diz assim a leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos do deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Veja, bendito o homem que confia no homem, o homem que confia em si mesmo e em outro homem, e faz consistir a sua força na carne humana, quer dizer, na força humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor, como uma árvore no deserto, uma árvore seca que não vê chegar a floração, a folhagem, prefere vegetar na secura do deserto e na região salobra e desabitada. Este é aquele que confia em suas próprias forças, nas suas próprias forças humanas e na força de outros homens. Maldito, infeliz o homem que confia no próprio homem. Ao contrário, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Esta é a primeira leitura. Bendito o homem que confia no Senhor, não no homem, e cuja esperança está no Senhor. É como uma árvore plantada à beira d'água. Estende as raízes junto à umidade, em lugares úmidos. Por isso pode chegar o calor, porque vai estar sempre abastecida de água. Sua folhagem vai manter-se sempre verde, vai dar frutos e não sofrerá míngua nenhuma e dará muitos frutos. Assim compara Jeremias aquele que espera em Deus e aquele que confia em si próprio, aquele que confia na força humana. Esta primeira leitura serve de aperitivo, de introdução para a meditação do Evangelho de Lucas, as bem-aventuranças conforme o Evangelho de Lucas. Jesus desceu da montanha onde estava com os discípulos e parou no lugar plano. Se em Mateus o sermão é na montanha, no alto da montanha, em Lucas o sermão é na planície. Lucas está no Império Romano, no mundo grego do Império Romano, e envolvido com a realidade triste das periferias.
E aqui também ele mostra um contraponto entre aqueles que serão felizes pela vontade de Deus, porque se comportam conforme a vontade de Deus e esperam em Deus, em contraposição àqueles que já estão ricos e satisfeitos neste mundo. Escrevendo para aqueles cristãos, para aquelas pessoas convertidas ao cristianismo, convertidas a Jesus, que viviam nas periferias do Império Romano, Lucas, na planície, não lá nas alturas, fora da realidade, mas na planície, aqui neste mundo, aqui embaixo deste mundo, ele escreve exortando os discípulos de Jesus à esperança. Diz o Evangelho: Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem, isto é, por causa de Jesus. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Veja bem que Lucas anuncia uma nova realidade, como diz aqui a notinha a este texto na Bíblia CNBB, com seus efeitos para pobres e ricos. As bem-aventuranças, que são contrapostas a 4 ais para os ricos e satisfeitos. A advertência de não salvação se não se converterem. Se não se converterem. São 4 bem-aventuranças contrapostas por 4 ais. No Evangelho de Mateus as bem-aventuranças são 8. No Evangelho de Lucas são 4. Contrapostas por 4 ais. É uma nova realidade inaugurada por Jesus, pela pregação de Jesus, em favor daqueles que sofrem. Felizes, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que passam fome, bem-aventurados que choram, porque vós receberão a recompensa de Deus. Vós recebereis a satisfação de Deus, a salvação de Deus, a bênção de Deus. Agora, ai daqueles que não se convertem, que já estão satisfeitos e ricos e não se convertem. Ai de vós ricos, ai de vós que tendes fartura, ai de vós que estáis satisfeitos porque estão rindo, ai de vós que são elogiados. Quer dizer, ricos e satisfeitos, está tudo bem, apesar da pobreza, do sofrimento do outro. Se eles não se converterem e buscarem também um mundo de justiça e um mundo de fraternidade, como é pregada pelo Evangelho, receberão um ai. Estarão amaldiçoados ou serão amaldiçoados porque não se converteram à palavra do Evangelho. É uma advertência, não é uma condenação, não é um julgamento,
mas é uma advertência de que coisas ruins ou de que maldição pode sobrevir se não se converterem. Meus irmãos, procuremos ser bem-aventurados, vivendo conforme o Evangelho de Jesus, na partilha, buscando a justiça, a fraternidade, procurando ser uma árvore plantada à beira d'água, para ser abençoado, ser um bem-aventurado e não um amaldiçoado e confie nas suas próprias forças. A vida humana consiste em confiar no Senhor. Nele está a salvação, nele está a vida. E por falar nisso, a segunda leitura trata exatamente do tema da vida, o tema da ressurreição. Paulo escreve aos Coríntios e ali parece que em dado momento começaram a duvidar, a pôr em xeque, em questão a ressurreição de Jesus. Por isso Paulo prega: se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Como a gente escuta por aí também, não é? Muita gente ainda não acredita ou põe em xeque e dizem que não há ressurreição dos mortos. Apesar de dizerem que Cristo ressuscitou, de confessarem que Cristo ressuscitou, pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, a fé não tem valor, a vossa fé não tem valor nenhum, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para essa vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Na realidade, Jesus ressuscitou dos mortos, ele primeiro, como primícia dos que morreram, para que todos depois dele também ressuscitassem. Se nós pregamos o Cristo ressuscitado e não cremos na ressurreição dos mortos, não vale nada a nossa fé. E se é para esta vida terrena que nós colocamos a nossa esperança em Cristo, nós somos os mais dignos de compaixão. Olha, a nossa esperança em Cristo não é para este mundo, mas é para a vida eterna. Quando com Ele formos ressuscitados, quando por Ele formos ressuscitados, quando nele formos ressuscitados, para a vida eterna. E aí sim, aquelas bem-aventuranças do Evangelho de Lucas que acabamos de ouvir se cumprirão plenamente. Aquela profecia de Jeremias se cumprirá plenamente. Bem-aventurado, feliz o homem que confia no Senhor. E no caso cristão, no nosso caso de cristão, feliz o homem que crê no Cristo ressuscitado e que confia na ressurreição dos mortos. É como uma árvore plantada à beira d'água. A sua folhagem mantém-se sempre verde e dá frutos o tempo inteiro. E frutos para a eternidade. Mas, infeliz, maldito na linguagem de Jeremias, aquele que confia no próprio homem, que tem a sua esperança só para este mundo. E infeliz daquele que já está satisfeito com as realidades, com as alegrias, com as circunstâncias ou com o bem-estar deste mundo e não se preocupa com o sofrimento do seu próximo. Lhe é reservado, infelizmente, um lugar não muito bom. Nós não somos juízes, eu não sou juiz, o juiz é Cristo. Mas é palavra do Evangelho e a gente não pode mudar a palavra do Evangelho. O Senhor receberá no seu reino aqueles que lhe foram fiéis nesta vida e que lutaram por justiça, por paz, por isso são bem-aventurados. Felizes, bem-aventurados vós que acreditais que o Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitaremos. Esta é a verdadeira bem-aventurança. Esperar no Senhor vivo e ressuscitado. E esperar ressuscitar
por Ele, com Ele e nele, para a vida eterna. Que o Senhor nos dê a sua paz. Espero mais uma vez e conto com a sua inscrição aqui neste canal. Espero também o seu like. Isso é muito importante para um canal no YouTube, para que ele cresça, para que haja um engajamento. Se há alguma pergunta, alguma questão, algum comentário, faça aí aqui abaixo nos comentários. Mas acima de tudo, se inscreva aqui e compartilhe este vídeo com os seus irmãos, com os seus amigos. Por favor, é um pedido que lhe faço do fundo do coração. Participe conosco aqui deste canal, para que possamos juntos, eu, você e outros tantos, meditar, rezar, refletir em comunidade a santa palavra de Deus, a sagrada palavra de Deus, em especial o Evangelho de Jesus. Neste momento, peço que o Senhor Deus Todo-Poderoso te conceda saúde, paz, alegria, esperança e a bênção para você, para sua família e para aqueles que você quer bem. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço.